Três nomes, todos associados ao diabo, todos usados como sinônimos no senso comum religioso, mas a Bíblia nunca os trata como sinônimos. E quando você vai ao texto original, ao hebraico, ao grego, ao contexto histórico de cada passagem, o que você encontra é mais complicado, mais interessante e mais honesto do que qualquer resposta simples. 1. Lúcifer. Quem é esse nome? Lúcifer aparece uma única vez na Bíblia canônica, Isaías, capítulo 14, versículo 12. E o contexto é fundamental para entender o que está acontecendo ali. O capítulo 14 de Isaías é um poema de escárnio, um cântico de zombaria dirigido ao rei da Babilônia, um governante humano, poderoso, arrogante, que havia oprimido Israel e que estava prestes a cair. O texto diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. No original hebraico, a expressão usada é Elel ben Shachar, literalmente filho da aurora ou estrela brilhante da manhã. É uma metáfora astronômica. A estrela da manhã, o que hoje chamamos de Vênus, aparece brilhante antes do amanhecer e desaparece quando o sol nasce. Ela sobe alto e some. Era uma imagem perfeita para descrever um rei que havia subido ao topo do poder e estava prestes a desaparecer. Quando São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim no século IV, a tradução conhecida como Vulgata, ele traduziu Helel ben Shachar como Lucifer. Em latim, Lucifer significa simplesmente portador de luz. Era o nome latino para o planeta Vênus. Não era um nome demoníaco, era uma tradução literal de uma metáfora astronômica. O problema, ou a transformação, dependendo de como você vê, veio depois. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz aos 70 discípulos que voltam da missão: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Teólogos cristãos dos primeiros séculos, Orígenes, Tertuliano e outros, começaram a conectar as duas passagens, a queda do céu em Isaías 14 e a queda de Satanás mencionada por Jesus. E a conclusão foi: Isaías estava descrevendo não só o rei da Babilônia, mas também a queda original de Satanás, que carregaria o nome Lúcifer. Essa interpretação se consolidou e entrou no imaginário cristão de forma tão profunda que hoje a maioria das pessoas acredita que Lúcifer é o nome original de Satanás antes da queda. Mas há um problema com essa leitura. O próprio texto de Isaías deixa claro logo em seguida que está falando de um ser humano. No versículo 16, os que observam a queda perguntam: É este o homem que fazia tremer a terra? Um homem, não um anjo. E em nenhum outro lugar do Antigo ou do Novo Testamento o nome Lúcifer é usado para se referir a Satanás. Então, o que temos é isto: Lúcifer é um nome que entrou na tradição cristã através de uma tradução latina de uma metáfora hebraica, de um poema de escárnio contra um rei humano, e foi reinterpretado ao longo dos séculos como o nome celestial de Satanás antes da queda. Pode estar certo. Pode ser que Isaías estava descrevendo simultaneamente o rei da Babilônia e a queda original do diabo, o que os teólogos chamam de duplo cumprimento profético. Ou pode ser que Lúcifer nunca foi um nome para Satanás, apenas uma metáfora humana que ganhou uma vida própria ao longo de 2000 anos de tradição. A Bíblia não resolve essa questão com clareza. 2. Beelzebu. De onde veio esse nome? Beelzebu tem uma origem completamente diferente e mais rastreável. O nome aparece pela primeira vez no Antigo Testamento em 2 Reis, capítulo 1. O rei Acasias de Israel caiu do andar de cima do seu palácio e ficou gravemente ferido. Em vez de consultar o Deus de Israel, mandou mensageiros a Ecrom, cidade filisteia, para consultar Baal-zebub, o deus local. Baal-zebub significa literalmente Senhor das Moscas. Mas há um debate histórico importante aqui. Muitos estudiosos acreditam que o nome original não era Baal-zebub, mas Baal-zebul, Senhor da residência exaltada ou Senhor das alturas, que era um título de honra para a divindade de Ecrom.
A versão com Zebub, moscas, teria sido uma alteração deliberada dos escribas israelitas, uma zombaria com o nome do deus estrangeiro. Transformar o Senhor das alturas no Senhor das moscas era uma forma de ridicularizar o culto filisteu. Elias interceptou os mensageiros de Acásias no caminho e entregou uma mensagem direta: porque você foi consultar Baal-zebub em vez do Deus de Israel, você não vai se levantar da cama onde está deitado. Acásias morreu, exatamente como Elias profetizou. Esse episódio do Antigo Testamento é a única aparição de Beelzebu como entidade religiosa ativa, um deus consultado, não um demônio. A transformação de Beelzebu em príncipe dos demônios acontece no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 12, versículo 24, os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, a quem eles chamam de príncipe dos demônios. Jesus responde com o argumento do reino dividido. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo e seu reino não pode permanecer de pé. Essa passagem é crucial por dois motivos. Primeiro, os fariseus usam Beelzebu e Satanás como nomes intercambiáveis para a mesma entidade, o chefe dos demônios. Isso sugere que no pensamento judaico do primeiro século, os dois nomes já eram tratados como sinônimos. Segundo, Jesus não corrige essa associação. Ele responde ao argumento sem questionar se Beelzebu e Satanás são a mesma coisa ou não. O silêncio de Jesus sobre essa distinção é interpretado por alguns como confirmação implícita e por outros como simplesmente irrelevante para o ponto que ele estava fazendo. O que temos com Beelzebu é, portanto, uma trajetória clara, de deus local filisteu a nome de escárnio israelita, a príncipe dos demônios no judaísmo do Segundo Templo, a sinônimo de Satanás no Novo Testamento. Mas a Bíblia nunca explica explicitamente como essa transformação aconteceu. Antes de continuar, se esse conteúdo está abrindo seus olhos para o que está por trás da Bíblia, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso faz o YouTube mostrar esse conteúdo para mais gente. Feito isso, vamos em frente. 3. Satanás. Quem é o personagem original? Satanás é o único dos três nomes que aparece consistentemente na Bíblia como título ou nome de uma entidade espiritual específica. E ainda assim, sua função muda significativamente entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Satan, sem o artigo definido, significa simplesmente adversário ou acusador. É um substantivo comum. Um general inimigo é um Satã. Um anjo que bloqueia o caminho de Balaão é um Satã. Um acusador num tribunal é um Satã. Quando a palavra aparece com o artigo definido, Ha-Satã, o adversário, ela começa a funcionar como um título específico para uma entidade celestial com uma função determinada. No livro de Jó, capítulo 1, a Satã aparece no conselho celestial junto com outros filhos de Deus. Ele não é um rebelde expulso do céu. Ele está lá, tem acesso à presença de Deus, tem uma função: questionar, testar, acusar. É quase como um promotor de justiça celestial. Deus pergunta a ele: onde você esteve? Ha-Satã responde que andou pela terra. Deus menciona Jó como um homem íntegro. Ha-Satã sugere que a fidelidade de Jó é condicional. Remova as bênçãos e ele vai amaldiçoar a Deus. Deus permite o teste. Isso não é a figura do diabo que a maioria das pessoas imagina. É uma entidade com função institucional no conselho divino, operando dentro de uma permissão explícita de Deus. Em Zacarias capítulo 3, a Satã aparece acusando o sumo sacerdote Josué diante de Deus, novamente na função de acusador, não de inimigo rebelde. A transformação acontece gradualmente ao longo do período entre os testamentos. Nos textos do Segundo Templo, nos textos apócrifos, no livro de Enoque, onde Satanás começa a ser descrito como um ser que se rebelou, foi expulso e agora opera como inimigo ativo de Deus e da humanidade. No Novo Testamento, essa transformação está completa.
Satanás é o príncipe desse mundo. João capítulo 12. É o Deus desta era. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. É o tentador que abordou Jesus no deserto. É o adversário que anda em derredor como o leão que ruge. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. É claramente uma figura muito mais desenvolvida, mais pessoal e mais antagonista do que o Satã de Jó. 4. São a mesma coisa ou não? Agora a questão central, o argumento de que são a mesma entidade. A tradição cristã majoritária, católica, ortodoxa e grande parte do protestantismo ensina que Lúcifer, Beelzebu e Satanás são nomes e títulos diferentes para o mesmo ser. Lúcifer seria o nome original do anjo antes da queda, baseado em Isaías 14 lido, como duplo cumprimento profético, e em Ezequiel 28, onde o lamento sobre o rei de Tiro é lido de forma similar, como descrição de um ser celestial de beleza extrema que caiu por causa do orgulho. Satanás seria o título que esse ser passou a carregar após a queda. O adversário, o acusador, o inimigo. Beelzebu seria um dos muitos nomes pelos quais esse mesmo ser é conhecido. Um título adquirido a partir da tradição religiosa filisteia e reinterpretado pela tradição judaica e cristã. Nessa leitura, todos os três nomes apontam para um único arco narrativo: criação em beleza e glória, queda por rebeldia e orgulho, operação como inimigo de Deus e da humanidade, condenação final. O argumento de que podem ser entidades distintas ou conceitos distintos. Estudiosos bíblicos de várias tradições apontam que a Bíblia nunca faz essa identificação explicitamente. Isaías 14 está contextualmente falando de um rei humano. Ezequiel 28 está contextualmente falando do rei de Tiro. Nenhum dos dois textos menciona Satanás pelo nome. Satã, no Antigo Testamento, tem uma função muito diferente do Satanás do Novo Testamento. E essa diferença pode refletir uma evolução teológica real ao longo dos séculos, influenciada pelo contato de Israel com o dualismo persa durante o exílio babilônico, onde a ideia de um princípio do mal, em oposição a um princípio do bem, era central. Beelzebu, por sua vez, começou como um deus de outro povo e foi incorporado ao imaginário demonológico judaico. Um processo que aconteceu com várias entidades religiosas dos povos vizinhos de Israel. Nessa leitura, o que chamamos de diabo pode ser uma figura composta, construída ao longo de séculos a partir de múltiplas fontes, múltiplos nomes e múltiplas funções que foram sendo unificadas gradualmente na tradição religiosa. Três nomes, três origens distintas, três funções que foram convergindo ao longo de séculos de interpretação teológica. A tradição cristã os unificou, a análise histórica e textual os distingue. Nenhum dos dois lados está inventando. Os dois estão lendo o mesmo texto com pressupostos diferentes sobre o que a Bíblia é e como ela deve ser lida. Se você acredita que a Bíblia tem uma unidade narrativa que transcende seus contextos históricos individuais, que Isaías e Apocalipse fazem parte de uma única história com começo, meio e fim, então faz sentido que Lúcifer, Beelzebu e Satanás sejam o mesmo ser visto de ângulos diferentes. Se você lê a Bíblia como uma coleção de textos escritos em contextos históricos específicos que foram sendo interpretados e reinterpretados ao longo do tempo, então o que você tem é uma figura demoníaca que foi sendo construída gradualmente, nome por nome, texto por texto, ao longo de mais de 1000 anos de história religiosa. A Bíblia não responde diretamente à pergunta do título desse vídeo, mas faz algo talvez mais importante. Ela registra a complexidade de como seres humanos ao longo dos séculos tentaram entender e nomear aquilo que percebiam como a fonte do mal no mundo. E isso, por si só, é uma história que vale conhecer. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não sabia sobre a Bíblia, ele merece chegar a mais gente. Compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.